Se você já teve problemas com balanceamento de reações químicas, chegou a hora de você falar: como é que eu tive problema com isso? Você já ouviu falar em balancear equações ou reações químicas usando matemática, sistema linear? Não, né? Me acompanha. Sou de novo, professor Glauco Laser. Você sabe que eu dou aula de matemática, física e química. E agora chegou a hora de eu explicar uma coisinha para vocês. Como é que eu faço balanceamento de uma reação química? Bom, vocês conhecem os métodos mais tradicionais, por tentativa, que às vezes você tenta mais um pouco, tenta de novo e você fala, putz, grila, não vai dar certo. E aí você vai para o procedimento de oxirredução. Para você ir pelo procedimento de oxirredução, você tem que ser um aluno muito bom para saber calcular o NOx, ou seja, o número de oxidação de todos os elementos químicos. Isso às vezes você pode se enrolar e você acaba não conseguindo fazer certo. E aí você aprende algumas coisas decoradas, um tal de delta, que nem sempre você compreende que o delta, pelo procedimento de oxirredução, é a quantidade de elétrons oxidados e reduzidos. Então, chegou a hora de você aprender uma maneira usando a matemática para você fazer um balanceamento. E a matemática torna tudo muito simples, porque a matemática ela é exata, ela não te traz problemas. Então, eu vou ensinar vocês aqui alguns tipos de balanceamentos, vou fazer uns dois aqui, para que você entenda até que é um sistema linear onde você pode chutar um valor e você vai entender como é que você vai fazer, beleza? Eu vou fazer com vocês aqui um balanceamento, por exemplo, onde eu tenho o Na2O reagindo com P2O5, produzindo o Na3PO4. O primeiro passo é os coeficientes estequiométricos, você vai atribuir variáveis matemáticas, x, y e z, por exemplo. Então, vamos colocar aqui como coeficiente numérico do Na2O o valor x. Do P2O5, vamos colocar o valor y. E do Na3PO4, um valor z. Pronto. Então, nossos coeficientes estequiométricos são x, y e z. O que a gente precisa fazer? Vamos montar equações. Cada equação vai ser a quantidade de átomos de um elemento químico. Então, se você é um cara que domina a matemática, se eu tenho três variáveis x, y, z, eu necessito ter, no mínimo, 3 equações, para que o sistema se torne possível e determinado. Então, vejamos. Eu tenho 3 elementos químicos nessa equação. Quais são eles? O Na, que é o sódio, um elemento da família 1A. Eu tenho o oxigênio, que ele é um calcogênio da família 6A. E temos também o fósforo, que é um elemento da família 5A. Então, o que eu quero? Vamos ver quantos NAs tem de cada lado. Perceba que o Na está dentro da estrutura do Na2O. E aí, nessa estrutura, para cada estrutura Na2O, nós temos 2 sódios. Conclusão, se eu tenho 2 sódios, eu vou colocar aqui, se tem X Na2O, eu vou ter 2X quantidade de sódio desse lado. Não tem Na no P2O5 e vou igualar esta quantidade à quantidade de sódio do outro lado. Do outro lado, nós temos o fosfato de sódio, Na3PO4, e aí a gente vai trabalhar o quê? Quantos NAs eu tenho no Na3PO4? Eu tenho 3, mas eu tenho Z estruturas iônicas do Na3PO4. Então, vou ter 3Z quantidade de sódio do outro lado. Beleza, então temos a equação matemática que 2x é igual a 3Z. Façamos o mesmo para o O. Eu tenho um O no Na2O e tem X dessa estrutura. Então, eu vou ter vezes X, que é a estrutura do Na2O. No P2O5, eu vou ter 5 vezes a quantidade de O vezes o valor Y. Então, vou ter 5Y de oxigênio. Totalizando 1x mais 5y do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, em cada Na3PO4 eu tenho 4 Os. Se eu tenho 4 Os e tenho Z estruturas dessas, eu tenho 4Z. Então, vejamos, já temos aí que você está vendo na tela a equação matemática para a quantidade de átomos do sódio, que é 2x igual a 3z, e a equação matemática para a quantidade de átomos do oxigênio, que vai ser 1x mais 5y é igual a 4z. Ainda falta uma equação, porque eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Esse sistema ainda é possível, porém indeterminado. Vamos amarrar esse sistema trazendo a nova equação
pela quantidade de átomos do elemento químico fósforo. Do lado dos reagentes, o fósforo só está presente no P2O5. Eu tenho 2 fósforos na estrutura do P2O5. Eu tenho YP2O5. Conclusão, eu vou ter 2 Y de fósforos do lado dos reagentes. E na estrutura do Na3PO4, eu tenho 1 P para cada estrutura do Na3PO4. E se eu tenho Z estruturas do Na3PO4, eu vou ter Z quantidade de fósforos. Conclusão. Quais são as equações matemáticas que nós chegamos nesse sistema linear? Eu tenho que 2x é igual a 3e. A outra equação que eu tenho que x mais 5y é igual a 4z. E eu tenho que 2y é igual a z. Pronto. Se você tentar resolver esse sistema matematicamente, você vai perceber que você vai chegar em 0 igual a 0, 2 igual a 2. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que você agora atribua qualquer valor numérico a qualquer variável. Vamos dar um exemplo? Vamos fazer a primeira questão atribuindo o valor para z, um valor 4. Então, vamos supor, eu vou chamar z igual a 4. Z igual a 4. Na primeira equação, nós temos que 2x é igual a 3z. Conclusão, 2x vai ser igual a 3 vezes z, que vale 4. Então, 2x é igual a 12, x vai ser igual a 6. Então, eu chutei, atribuí z igual a 4 e o x é igual a 6. Se eu voltar agora na equação onde eu tenho 2y é igual a z, que foi a equação da quantidade de fósforos, uma vez que eu já chutei o z igual a 4, 2y é igual a 4. Conclusão, meu y é igual a 2. Pronto. Já tenho o valor de z, x e y. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos voltar esses valores na equação e trocar o x, o y e o z por esses valores. Você vai ter, não era x Na2O? Então eu vou ter 6 Na2O mais YP2O5, 2 P2O5, produzindo ZNA3PO4, o Z vale 4, 4 Na3PO4. O que você vai perceber? Que como na estequiometria nós queremos os menores valores inteiros, todos esses números 6, o 2 e o 4 são múltiplos de 2. Então vou dividir todo mundo por 2, atingindo 3 Na2O mais 1 P2O5, produzindo 2 Na3PO4. E se você for checar agora, o que você vai perceber? De um lado temos 6 sódios, 3 dentro do Na2O, 6 sódios, e 6 sódios dentro do Na3PO4. De um lado eu vou ter 2 fósforos e na outra estrutura dos produtos também tenho 2 fósforos. E no lado dos reagentes eu tenho 3 oxigênios devido a 3 Na2O e tenho mais 5 oxigênios devido a 1 P2O5, formando 8 átomos de oxigênio. E do outro lado eu tenho 2 estruturas do Na3PO4 produzindo 8 oxigênios. Beleza. Eu disse que eu chutei Z igual a 4. Ah, mas eu quero chutar agora Y igual a 3. Vamos fazer de novo agora? Y igual a 3. Vou pôr Y igual a 3. Y igual a 3. Ah, mas eu quero chutar outro valor. Chuta, fazendo na sua casa. Y igual a 3. Se o Y for igual a 3, eu vou pegar na terceira equação que diz que 2y é igual a z. Se 2y é igual a z, 2 vezes 3 é igual a z. Eu cheguei que z agora vale 6. Ah, professor, mas na outra o z era 4. Calma, na outra. Então nessa y igual a 3 e z igual a 6. Se eu já tenho o valor de z, eu posso voltar lá na primeira equação, devido ao sódio, que dizia que 2x é igual a 3z. Se o nosso z vale 6, o que você vai fazer? 2 vezes x é igual a 3 vezes 6. X vai ser igual a 18 sobre 2, que deu 9. Então agora ficou x igual a 9, y igual a 3 e z igual a 6. Com isso, vamos voltar? Eu tenho x Na2O, x, 9 Na2O. Eu tenho YP2O5, y agora é 3, 3 P2O5. Isso vai me produzir ZNA3PO4, nosso Z agora é 6. E aí você percebe o seguinte, que agora todos são múltiplos de 3. Divide tudo por 3.
9 dividido por 3 vai me dar 3. 3 dividido por 3 vai me dar 1. E 6 dividido por 3 vai me dar 2. Gerando quem? 3 Na2O, 1 P2O5, mais 2 Na3PO4. Caraca, igualzinho a que nós chegamos anteriormente. Então, ó, tica, tica, e você aprendeu então o método de balanceamento algébrico.